Começa agora o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E nós temos um privilégio grande de podermos estudar livremente a Palavra de Deus. Há países que a gente não pode ter uma Bíblia, né? Você sabe disso. E aqui nós podemos abrir a Bíblia e colocá-la nas mídias sociais. Que privilégio! Nós estudamos um capítulo da Bíblia a cada dia, fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Esse é o grande objetivo do programa. A palavra de Deus no coração vai nos dar uma nova perspectiva da vida. Os problemas estarão aí, a chuva continuará caindo, haverá tempestades, mas você tem uma nova visão das coisas, uma nova perspectiva. E falando em nova perspectiva, nós queremos convidar você para ir até o Spotify. Lá no Spotify, procure Reavivados por Sua Palavra. E você pode acompanhar todos os capítulos da Bíblia, o programa aqui, como a gente apresenta aqui, lá no Spotify, para ouvir. A fé vem pelo ouvir também, diz a palavra de Deus, não é? Você está dirigindo o carro, você está fazendo alguma coisa em casa, está esperando o ônibus, coloca lá o seu fonezinho e escute a palavra, né? Coma a palavra, beba a palavra de Deus. Vai ser muito importante para a sua vida, tá bom? Te espero lá. Bom, quero apresentar para você essa revista, já apresentamos há muito tempo atrás, estamos voltando aqui com ela, porque Abrão, o pai da fé, fazia um altar em cada lugar, adorava a Deus, era um homem de oração, conversava com Deus, e a oração é muito importante. A revista Esperança Novo Tempo apresenta esse tema aqui, Deus me ouve. Sim, através da oração, Deus me ouve. O privilégio restaurado, que é falar com Deus, né? Depois do pecado, onde está o poder da oração? Você vai ter 8 temas lindíssimos aqui. Para aprender mais sobre esse assunto, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui pedindo a revista. A revista Deus Me Ouve, apresentada pelo programa Reavivados, tá bom? Ela vai pelo correio para você. Nós vamos agora estudar o capítulo 12, a história de Abraão, agora começa, não é? Vamos passar depois para Isaac, Jacó, José, e aí o livro de Gênesis fica balizado nessas histórias para dar esta confirmação da fé, o início do povo de Deus. Aí nós fazemos parte do povo de Deus, Israel espiritual. Nós vamos para o intervalo e na volta, então, teremos o privilégio de estudarmos juntos mais esse capítulo. Então não saia daí, a gente já volta. Voltando com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Prazer ter você aqui, viu? Muito grande é o prazer de toda a nossa equipe aqui, saber que há muitas pessoas que estão nos acompanhando todos os dias nas diferentes mídias, na TV. É um privilégio muito grande estudar a Palavra de Deus, não é? Então vamos continuar assim. Nós temos um grupo muito especial, eu tenho dito aqui, lá no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. E dentro desse canal a gente tem ali as pessoas que escrevem, fazem seus pedidos de oração. E nós escolhemos alguns nomes aqui para mencionar, mas vamos orar por todos os pedidos que foram colocados ali. O Ricardo Silva, a Joana, a Maria fazem pedidos aí pela família, pela saúde, pelo trabalho, por pessoas voltarem para os braços de Jesus. Há outros pedidos ali muito importantes e bonitos também, há momentos de gratidão ali, pessoas que agradecem pela vida, pelo conhecimento da palavra, por estudarem a Bíblia conosco todos os dias. Então, nós vamos orar por essas pessoas nesse momento e por todos aqueles que estão nos acompanhando, tá ok? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos muito pelo desempenho, pelo estudo da Tua Palavra, te agradecemos muito pelas bênçãos que recebemos, aquelas que nem percebemos, mas que vêm das Tuas mãos. E hoje Maria, Joana e Ricardo são mencionados aqui como representantes de todos aqueles que lá no YouTube, em outras mídias sociais, fazem seus pedidos de oração, têm suas necessidades diante do Senhor, aqueles que estão nos vendo agora, ouvindo também, que têm no seu coração
algo que precisa ser resolvido no trabalho, no relacionamento familiar, na saúde. Entregamos todas estas necessidades nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, nós precisamos da tua orientação, nós não sabemos, às vezes, que caminho seguir. Quando buscamos a tua palavra, encontramos aí respostas muito precisas. Que o Senhor nos ajude a encontrá-las hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, nós estamos indo para o capítulo 12, já vimos aí a genealogia que chegou até Abraão. Começa com os 3 filhos de Noé, né? Nós passamos pelos 3, um em especial, o último lá no capítulo 10, que foi Sem. O capítulo 11 começa falando sobre Babel e a separação das línguas, além da separação dos povos, a separação das línguas, na Torre de Babel. E vimos a descendência de Sem chegando até Abrão, que quer dizer pai exaltado, pois ele vai mudar de nome, né? Abrão. E tem alguma coisa importante antes de começarmos o capítulo 12, que a gente tem que pontuar aqui. No finalzinho aqui do capítulo de ontem, capítulo 11, fala que Sarai era estéril, não tinha filhos, então tomou Tera é o pai de Abraão, Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, né? Arã tinha morrido, filho do seu filho, a Sarai, sua nora, etc. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, onde eles nasceram, e foram para a terra de Canaã. Esse era o destino deles, Canaã. Era a terra que Deus daria para Abraão, certo? E havendo Tera vivido 205 anos, morreu em Harã, morreu no meio do caminho, antes de chegarem em Canaã. E o que acontece aqui, a partir do capítulo 12, é Deus fazendo promessas. A primeira promessa para Abraão acontece aqui. O primeiro altar que Abraão acontece aqui também, é relatado aqui. E o primeiro erro de Abraão também é relatado aqui nesse capítulo, né? São coisas assim conflitantes e mostram que o ser humano é falho mesmo. É impressionante isso. Mas a ordem do Senhor para Abraão, verso 1 diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, eles estavam indo para Canaã. Na realidade, era a continuidade dessa viagem. Aqui, de ti farei uma grande nação. Olha a promessa aqui, uma grande nação. Então, quando essa frase era dita para um hebreu aqui, né? Aqui vão começar os hebreus ainda, mas para alguém isso significava muito. Uau, vou ter muitos filhos, 12, 13, 14, 15, 20 filhos. Quantos filhos? Porque eu vou povoar a terra. Mas isso não aconteceu com Abrão. Foi bem diferente a sua história. Mas Deus disse assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Segundo, vou abençoar você e vou engrandecer o seu nome. E termina, creio eu, com a mais importante palavra de Deus aqui para Abrão: sê tu uma bênção. Aqui Deus não está dizendo assim: eu vou abençoar você, eu vou encher você. Ele diz: não, seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Estou declinando diferente aqui. Seja uma bênção. Ser uma bênção é o que Deus quer para todos nós. Receber bênçãos é muitas vezes o que a gente quer. Eu quero ser abençoado, Senhor. Eu quero receber bênção. Mas Deus diz assim: mas você tem que ser uma bênção. E quando eu digo a frase ser Jesus para as pessoas, é exatamente isso. Ser uma bênção. Abençoar as pessoas. Porque a nossa tarefa aqui nesta terra não é para nós mesmos. Não é? Nós temos que ser como uma árvore frutífera, produz frutos para outros. Não é? É isso mesmo. Então, o fruto do Espírito em nossa vida é para servir o outro. Quando você se casa, o objetivo de quem casa é que o outro seja feliz. Fazer o outro feliz. Porque se o outro estiver feliz, eu estou feliz. A minha felicidade consiste em fazer o outro feliz. Você entende isso? A gente inverte essas coisas no casamento. Diz assim: eu vou me casar com você para você me fazer feliz.
Ah, você não conseguiu me fazer feliz? Vou escolher outra pessoa. Mas, assim, a ideia bíblica para casamento é exatamente inverso. A minha alegria está na sua alegria. O prazer de quem dá é ver o prazer de quem recebe. Essa é a ideia. Não é? Você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção para as pessoas. Uma pessoa abençoada é aquela que é uma bênção para as outras pessoas. Aqui daria para falar muito, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ideia de Deus sempre foi toda a terra. Ele não criou um povo exclusivo para dizer assim, só vocês vão ser salvos, não. Através daquele povo, esse povo iluminaria a vida das outras nações. Esse era o propósito de Deus. Ele colocou o seu povo ali em Canaã, porque era uma região de passagem. Todo mundo que passasse por ali iria ver uma nação sólida, espiritualmente falando, materialmente falando, abençoada e para abençoar ali. Mas, infelizmente, as pessoas que passaram ali, poucas tiveram essa visão. As pessoas que passam pela sua vida saem com que impressão? Não é? Talvez como o rei Ezequias, né? Você mostra só os tesouros ou você mostra a razão do seu viver? Aqui para a gente pensar, né? Bom, então acontece aqui a primeira promessa para Abraão. Bom, ele partiu. Partiu por quê? Porque a fé nos leva a mudar. Se Deus pede, a gente muda. Ele foi pela fé. Abraão, você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Eu tenho o mapa. Eu sou o seu Waze, o seu Google. Eu vou, o Google Maps, né? Eu sou aquele que vai encaminhar você, que vai mostrar o caminho. Então, confie em mim. Quando eu te mandar virar para a direita, vira para a direita. Quando eu te mandar virar para a esquerda, vira para a esquerda. Quando eu pedir para você seguir em frente, em 3 caminhos, siga em frente. Então, eu vou mostrar para você qual é o caminho. Então, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Então, Ló era o seu sobrinho. Seu pai era Harã. Harã tinha morrido. Então, houve uma ligação bastante grande ali. Meu sobrinho. Vamos cuidar. Lógico que o sobrinho era mais novo do que Abrão, né? Tinha Abrão 65 anos quando saiu de Harã. 65 anos, quase a minha idade. Um pouco menos que a minha idade. Mas então levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Aqui diz que eles atravessaram a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra. E apareceu o Senhor e disse assim, darei tudo isso para você e para a sua descendência. Tudo isso aqui. Aí edificou ali um altar, comemorando a promessa de Deus e adorando ao Senhor. Abrão, uma pessoa só, né? Foi um construtor de altares. Por onde ele passava, ele deixava um altar. E o que isso significava naquele tempo? Bom, de quem é esse altar? Esse é o altar ao Deus de Abraão. Ele construiu esse altar. Quem é esse Deus de Abraão? É que ele fez uma promessa para ele que vai acompanhá-lo. Nós também somos construtores de altares. A gente não vai fazer um altar de pedra, não é isso. Mas quando as pessoas olham para a gente, possivelmente, a grande maioria não vai ter contato com a Bíblia. E a única Bíblia, essa frase não é minha, né? A única Bíblia que essa pessoa vai ler é a sua vida. Eu acho encantadora essa frase. A única Bíblia que as pessoas, muitas delas irão ver, é a sua vida. Abraão deixava sinais pelo caminho. Quais são os sinais que você vai deixando pelo caminho? Para apontar para Deus. Ou os sinais que você e eu deixamos pelos caminhos vão apontar para Deus ou vão apontar para nós? Ou vão apontar para um Deus fracassado que não consegue fazer as coisas? É quando eu reclamo, né? O emprego, a saúde e tal, tudo é culpa de Deus.
quando eu reclamo. Que altar que estou construindo? Um altar bem negativo. Então, a fé nos leva a mudar e a fé nos leva a cumprir o objetivo. Vamos para Canaã, vamos chegar em Canaã. E a fé nos coloca em movimento. Passando dali, onde ele fez esse altar, o local se chamou Betel. Edificou o altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, ali a casa do Senhor. Betel é muito mais importante do que Babel. Babel é o portal dos deuses. Betel é a casa de Deus, casa do Deus vivo. Bom, Abraão vai para o Egito, porque teve uma fome tremenda ali, e a sua esposa era muito bonita, e era muito bonita mesmo. A esposa dele tinha 9 anos menos que ele, mais ou menos. Então, se ele sai com 65, ela sai com 54, né? É isso? Então, não era uma jovenzinha, mas era muito bonita. E aqui vai acontecer o primeiro erro de Abraão. Pessoas, somos pessoas, né? Somos pessoas. E nesse momento ele deixou de confiar em Deus. E ele disse que a sua esposa era sua irmã. E o rei do Egito levou-a como sua esposa. Ele ia coabitar com ela, ia manter relações íntimas com ela. Abraão estava preocupado com quem? Com ele e as promessas de Deus. Deus não cuidaria dele? Não vamos condenar aí Abraão apenas porque nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos dar um jeitinho sempre nas coisas. Né? Talvez não falar a verdade, uma meia verdade. Porque de fato ela tinha algum parentesco com ele, e a gente vai ver na segunda vez que ele faz isso, essa é a primeira vez que ele vai fazer isso. O primeiro erro, ele se preocupou consigo mesmo. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Uma mulher muito bonita, mesmo. Aí Faraó levou-a para casa. Este, por causa dela, tratou bem Abraão. Aqui não estamos falando de meia hora, um dia, ele deu bens para Abraão. Agora você veja aqui, se a ideia de Deus era que desse casal nascesse um filho que teria gêmeos, não é? A Isaac, o filho de Abraão, teria gêmeos. E um desses gêmeos, Jacó, seria o pai de Israel, das 12 tribos, de onde nasceria o Messias. Agora acompanhe aqui. Se o diabo consegue estragar esse caminho, então vamos dizer que a mulher dele fique com o faraó. Ele vai ficar sozinho e vai arrumar outra mulher. Não é? Que confusão toda essa daí. Que filho nasceria? Como nasceria? Olha que confusão. Então o diabo tentou, foi tentação do diabo. Agora, a gente aceita ou não a tentação do diabo. Isso não quer dizer que se você é tentado, você tem que cair na tentação. Não é? É duro. Então, vou me preservar. Não é? Vou me preservar. O guarda me parou, eu estava a 120 por hora numa região de 80 e eu vou ter que inventar uma história que minha mãe está doente no hospital, que está morrendo e que chamou o filho. E eu tenho que ser convincente. Só que o guarda, ele tem um caderninho, entre aspas aqui, né? Uma porção de histórias aí. Uma porção de histórias. Você pode até convencê-lo. Sair com uma mentira. Você ganhou? Eu acho que você perdeu. Eu acho que a pessoa que faz isso, né? Não estou dizendo você, perdeu, porque mentiu. E foi exatamente o que aconteceu. Mas o Senhor puniu aqui a Faraó. Puniu o Faraó. Mas Faraó, antes disso, deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentos e camelos, etc. Antes, mas o Senhor puniu o Faraó com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. É por causa de Abraão, não é por causa dela, é por causa de Abraão. Ele puniu. Quer dizer, não foi uma questão de um dia. Passados alguns dias, não sei quantos dias. Mas essas pragas caíram, essas chagas caíram. Então, Faraó chamou assim, mas o que você fez comigo, rapaz? Por que você não disse que era sua mulher?
Por isso eu tomei a mulher, me desculpe aí, etc. Faraó diz assim, vai embora, meu filho, leve tudo que você ganhou, não quero mais saber de você. Não quero saber de praga aqui de novo, não quero saber dessas coisas. Praga de novo, não, as pragas iam acontecer depois, né? Não foram antes. Mas por que a mentira? Por que a meia-verdade? Para só me livrar naquele momento, não é? Só me livrar naquele momento. É impressionante o que nós, seres humanos, fazemos para livrar a nossa pele. Quantas mentiras. Estava vendo uma reportagem e aquela família Nardoni, né, e tal, eles nunca confessaram o crime, mas todas as evidências apontaram para que eles fossem os autores do crime. E outros tantos aí que nunca confessaram, mas todas as provas apontavam. Não é? Confessar. É muito difícil para o ser humano confessar, assumir o seu erro, falar a verdade. Porque há uma onda por aí em nossa sociedade que se eu consigo me livrar do mal falando a mentira, eu ganhei. Se eu consigo me livrar da multa, se eu consigo me livrar da bronca da esposa ou do esposo com uma mentira, de um patrão, então eu ganhei. Na realidade, a gente perde. Porque daqui a pouco a gente está contando tanta mentira que a gente acaba acreditando na mentira que é a nossa vida vira uma mentira. Mas segue em frente, não é? Abraão seguiu em frente, Deus o perdoa, ele segue em frente, seguramente ele viu o erro que tinha cometido. Vamos aqui acompanhar a história de Abraão. Abraão e Ló se separam, este que é o próximo capítulo. Abraão e Ló se separam. Abraão passa pelo Egito. Abraão vai voltar para a terra. Vai de novo para a terra. Então vamos acompanhar a história por aí. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te pedimos agora que nos ajude a falarmos sempre a verdade, a vivermos a verdade no coração. O Senhor está conduzindo tudo. Que a fé que tenhamos no Senhor nos ajude a mudar naquilo que precisamos. Nos ajude a termos consistência na nossa vida. E uma só palavra. Nós não precisamos mentir para viver. Nós precisamos colocar a verdade no coração e vivê-la. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amanhã é o capítulo 13 e eu quero você novamente nesse encontro. Convido você também para acompanhar a programação da TV Novo Tempo, ficando agora com o resumo desse capítulo, com uma ilustração. Um abraço. Muitas vezes na vida, para se construir uma jornada nova, é necessário deixar para trás velhas zonas de seguranças. Em Gênesis capítulo 12, um novo personagem surge no cenário, recebendo um convite muito desafiador. Logo nos versos iniciais do capítulo encontramos o relato. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abrão tinha 75 anos de idade quando recebeu este chamado. Ou seja, ele não era mais um jovem com todo o vigor disponível. Ur dos Caldeus era uma cidade relativamente próspera naqueles tempos. E pelos relatos bíblicos, Abrão desfrutava de certo conforto econômico. Além disso, ali estava sua família e seus amigos. Deixar tudo isso para trás por causa de um chamado divino era uma decisão muito difícil. Mas ele aceitou. Partiu para um lugar que ele não conhecia, abandonando toda a sua estabilidade financeira, geográfica e familiar. O resto da história você conhece. A escolha que Abrão fez mudou sua história completamente. Ele se tornou um dos pilares de 3 grandes religiões mundiais: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Enquanto que em Ur, Abrão era conhecido como um homem sem filhos, afinal sua esposa Sara era estéril, ele se tornou o pai da nação israelita, a qual até hoje é importante no cenário mundial. Outro aspecto importante do chamado de Abrão é que inicialmente Deus não o chamou para ser abençoado. Se você observar o texto atentamente, perceberá que Deus o chamou para ser uma bênção. Ou seja,
O plano de Deus não era que Abraão recebesse bênção, mas que fosse bênção na vida de outras pessoas. Isso revela que, primeiramente, o chamado de Deus para seus seguidores não é para que eles sejam servidos de bênçãos divinas, mas que eles sejam canais de bênçãos de Deus por onde eles passarem. E sabe, Deus tem um chamado para você também. Talvez você tenha que fazer escolhas difíceis para atender este convite. Deixar para trás zonas de conforto, abandonar certa estabilidade. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus vai te dar infinitamente mais do que qualquer coisa que você deixar por causa dele. E além de tudo, Ele fará de você uma bênção por onde você passar.